Bom dia, paz do Senhor, né? Estamos aqui, né? Mais um estudo, né? Um devocional. E a gente vai ler hoje um pouquinho sobre Sansão e Dalila, tá? Pra gente entender um pouco, né? O homem que foi um dos homens mais fortes, ou se não o homem mais forte da Bíblia, né? Mas tinha uma fraqueza muito perigosa que tudo foi como foi, né, irmão? A vida de Sansão. Mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender, às vezes, com os erros e com os acertos das outras pessoas e também com os nossos próprios erros, né? Então, vou ler aqui hoje com vocês Juízes 16. Vou começar aqui pelo versículo 1. E foi-se Sansão em Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou. Quando em seus ombros, levou-as para cima, até o cume do monte que está de fronte a Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, né? Então, aqui os filisteus, eles não conseguiam matar Sansão. E eles tiveram então uma ideia. Então eles ficaram estudando Sansão. E viu que Sansão, ele tinha essa paixão, né, por mulheres estranhas, mulheres filisteias. E Dalila, sendo uma mulher bastante inteligente, e ela sempre estava ali frequentando o palácio, então ela tinha contato com o rei, com o príncipe, né, com os soldados, com o comandante. E eles, vendo que Sansão ficou encantado pela beleza de Dalila, porque, segundo a Bíblia, Dalila era uma mulher muito linda, e Sansão já tinha fraqueza, né? Tinha fraqueza através dos seus olhos, e viu Dalila e logo se afeiçoou a ela. Vê em que consiste a sua grande força. Versículo 5. E que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. Aí foi feita a proposta, né, Dalila? E te daremos cada um a 100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem afligir. E Sansão começou uma brincadeira com Dalila, né? Começou a inventar efeitos para perder a força, né? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes do filisteu lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas, e os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vimes, e como se verga quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo, assim não soube em que consistia a sua força. Versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim,
e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E Dalila continuou, né? Como aquela aranha viúva negra, né? Sansão estava embebedado pelo amor, apaixonado, e ela querendo segredo para ganhar o ouro, e ele brincando com ela, não querendo contar o segredo, mas brincando com a inimiga, né? Brincando com o inimigo, porque Dalila não queria outra coisa senão o ouro, né? E ela continuou insistindo com Sansão. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, dizendo mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se amarrasse fortemente com cordas novas, com que não fosse feito obra nenhuma, cordas virgens, né? Então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm a ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou os seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim? E me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ela continuou insistindo com Sansão, buscando o segredo de Sansão. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com liços da teia. E ela as fixou com uma estaca sobre, e disse: os filisteus venham sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecida, juntamente com o liço da teia. 3 vezes, né, irmão? 3 vezes brincando. Eu imagino que não foi só num dia, né? Ela continuou ali tentando Sansão, até que Sansão se chateasse, até mesmo talvez fazendo uma chantagem emocional, não sei, né? Porque ele já estava ali, ela estava enfeitiçada por Dalila, até que ele contasse o segredo. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declaraste em que consiste a tua força. Esse é o perigo, né, irmão? Ela ficou ali atentando e Sansão gostando da brincadeira, brincando com o inimigo, né? E sucedeu, versículo 16, que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu. Aí ele contou o seu segredo, né, irmãos? Foi sendo tentado. E em Tiago 4:7 é bem claro: portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Quando a tentação vir, irmãos, a gente não tem que ficar brincando, né, com a tentação. Se ela é a tentação, então muitas vezes a tentação vem nas nossas vidas, de todo mundo, já veio na minha várias vezes, diversas vezes, na vida de vocês não são diferentes. E ele ficou olhando aquele abismo. A Bíblia fala o quê? Não fica olhando para o abismo, senão você vai cair nele. E Sansão insistia em ficar olhando o abismo. Casou com uma mulher filisteia, teve aquela confusão, se envolvia com as prostitutas, que no começo eu li para vocês. Foi Sansão em Gaza ali com a mulher prostituta. Então todas as mulheres do povo de Sansão eram apaixonadas por Sansão. Mas Sansão ele desfazia do seu povo
para ficar se envolvendo com pessoas estranhas, um povo estranho. Ele não respeitava o voto que a mãe dele tinha feito a Deus. Ele deixava a carne dele vencer ele, os olhos, né? Se os seus olhos forem bons, seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, infelizmente, os olhos de Sansão eram fracos. No capítulo 16, versículo 18, vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes do Filisteu, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes do Filisteu subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Dalila, como Judas, né? Vendeu esse que achava que tinha o amor dela, né? Vendeu Sansão. Vendeu Sansão em troca de ouro, em troca de prata. E isso é muito triste, né? As pessoas hoje são muitas se vendendo o chamado, vendendo-se por cargos, se vendendo por namorado, esposa, eu não sei qual mais motivo, posição, trabalho. Cuidado, irmão, cuidado, isso é um perigo. Isso é um perigo. Vamos ficar ligados, né? E não vamos quebrar a nossa aliança com o Senhor. Sansão aqui, ele quebrou. Era um segredo que a mãe tinha dado a ele, porque, né, a mãe já era idosa, o pai, e ele já sabia. Infelizmente, Sansão não foi o inimigo que matou a Sansão. Sansão se destruiu a si mesmo. Ele se destruiu a si mesmo. Ele era o próprio inimigo dele. Por quê? Porque Sansão, não existe nenhum homem na terra que poderia tirar a vida dele. Sansão, uma queixada, ele matou um exército inteiro. Nenhum homem conseguia segurar Sansão, porque no passado não existia, né, irmão? Armas de fogo. Eu creio que o Sansão, quando ele estava possuído pelo Espírito de Deus, ele era igual o Incrível Hulk, né? Ninguém conseguia segurar, era igual um leão bravo. Um leão quando está furioso, um homem não consegue detê-lo. Ele vai usar o tranquilizante. Então a Dalila foi ali entorpecendo Sansão, até que ele viesse, né? Como ele não era uma pessoa sem instrução. Ele não era um homem burro, ele era um homem que foi criado sabendo que ele era uma promessa de Deus, que ele era um escolhido de Deus, que ele era um nazireu. Só que Sansão, ele não era obediente. Eu tenho certeza que a mãe e o pai avisavam a Sansão: Sansão, não se mistura com esse povo estranho. Sansão, não se mistura com essas mulheres estranhas. Mas Sansão, ele era induzido pela sua carne. A carne falava mais alto que eles. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? Os olhos dele eram ingênuos. Ele era uma pessoa ingênua. Se deixava se vencer pela carne. E ficou brincando com o pecado. O que José fez, irmão, quando veio o pecado? José fugiu. Porque com certeza a mulher de Potifar era uma bela mulher, né? Mulher de uma pessoa importante. E uma mulher bem cuidada, uma mulher que usava joia, tinha muita empregada, só cuidava da beleza. Então, mas José, ele não se deixou vencer por aquilo ali, porque ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus. E o que ele fez? Ele fugiu da aparência do mal. E ele venceu aquela tentação. Mas Sansão não fez assim, né? Sansão não fez assim. Então ela fez dormir sobre o seu joelho e chamou o homem e raspou-lhe as tranças. E do cabelo da sua cabeça começou a afligi-lo e retirou-lhe a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono.
sairei ainda esta vez com dantes e me livrarei. Então, quando ele levantou ali daquele sono, né, que ele já estava dormindo faz tempo, né, dormindo pela paixão e também estava dormindo de verdade. E o que aconteceu? Que ele foi despertar, já não tinha mais os cabelos na cabeça, ela já tinha cortado o cabelo, já tinha quebrado a aliança com Deus. E ele ainda achou que ainda estava com aquela força, que continuava invencível. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha retirado. A força de Sansão não era uma força, né? A força dele era uma força sobrenatural, mas a força que Sansão tinha, ela vinha do Espírito de Deus. A promessa, porque já muito o povo reclamava da covardia do filisteu, da escravidão, da perseguição, sequestrava as crianças, né, do povo de Israel e matava e fazia acontecer, porque eles tinham exército, tinham armas. E o povo já naquela rebeldia, Deus já tinha se afastado do povo, mas Deus deu Sansão para ser juiz e também para ser um tipo, né, de salvador, né? Porque Salvador é Cristo, mas Sansão era um tipo de defensor daquele povo. Mas Sansão ele ficava em cima do muro. Ele não servia nem a Deus, nem servia ao diabo. Ele ficava em cima do muro. Ficava como muitos ficam. Eu sou de Deus, Deus está comigo, eu tenho aliança com Deus e eu faço o que eu quero porque Deus está comigo, eu sou ungido. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, vigia. Porque os dias são maus. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos. Olha o preço que Sansão pagou, aqueles olhos que há muitos ele tinha se perdido, né? Ele tinha se perdido pelos seus olhos. E os filisteus vieram, né? E arrancou os olhos de Sansão, porque Sansão já não tinha força, era como um homem comum. Ele era como eu e como você. Não tinha mais força física. E ele se tornou a presa, né? Antes ele era o caçador, agora ele virou a presa. Foi pego. E então os filisteus pegaram nele, arrancando os olhos, fizeram-no descer a Gaza, virou escravo, irmão. Amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha, a vida do homem com o Senhor e a vida do homem sem o Senhor, né? E ele pagou um alto preço, virou escravo, ficou ali, né? Muitos caçoava de Sansão. Preso, com os olhos furados, sem visão. Antes já tinha perdido a visão espiritual, agora ele perdeu a visão material, cego. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. E depois vocês sabem a história, né, irmão? Como termina, né? Sansão foi crescendo o cabelo, foi se arrependendo ao longo do tempo. Creio eu, né, que tempo para se arrepender ele teve, né? Escravo, foi comendo na mão do inimigo o restante da sua vida. Até que um dia, né, ele estava ali no palácio, né, no templo, e pediu a Deus que a força voltasse para que ele matasse aqueles, né, aqueles zombadores, aquele povo inimigo. E assim Deus fez. Então, no final, teve o arrependimento, mas teve a consequência. A consequência foi pesada. Vigia, né? Jesus já está voltando, né? A trombeta tem sido tocada. A pandemia está aí, o coronavírus. Foi o diabo que inventou a pandemia? Foi permissão de Deus. Na hora do carnaval, todo mundo ficou vendo lá na televisão a brincadeira que eles fizeram com Deus. Com a imagem de Cristo, porque com Deus ninguém brinca, né? Brincando carnaval, zombando, agora não tem carnaval. Então não zombe, não se deixe zombar o nome do Senhor, porque Sansão, quando ele quebrou a aliança, muitos sofreram pela decisão de Sansão. O povo ficou desprotegido aqui, não por Deus, pelo homem que foi escolhido para proteger o povo. E
Infelizmente, ele pagou com a sua vida, foi retirada a sua visão, né? Foi retirado aquele brilho que ele tinha, aquele homem forte, né? A força, a juventude, tudo por quê? Pela carne, né? Que vocês sejam vigilantes, vigiem. Não quebrem a aliança com o Senhor, né? Essa palavra que eu deixo para vocês, né? Essa manhã. E vou orar por vocês, tá? Como a gente sempre faz, vocês, se quiserem deixar o nome pra gente orar, tá? A gente vai fazer a campanha, em breve meu esposo vai estar de férias, a gente vai orar juntos, a gente sempre tem orado por vocês todos os dias, e toda segunda-feira nossa oração da família, e que Deus venha abençoar o seu lar, e que vocês continuem buscando, né, a direção de Deus, que o Senhor venha visitar a sua casa, e que venha te dar visão, não só visão material, visão espiritual, para você ver quando o seu inimigo vem querendo te derrubar, te laçar. Amém? Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, o teu povo. Esse que ouviu essa palavra, Pai, visita esse lar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nos dê visão. Deixe os nossos olhos sempre abertos, Senhor, e sensíveis, Pai, para nós enxergar quando o inimigo quer nos destruir, nos derrubar, Pai. Que o teu povo esteja desperto, Pai, nessa manhã. Ser com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, na graça do Senhor, e fica firme, fica vigilante. Abre os olhos espirituais. Amém.